Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Metodologia do Ensino da Matemática. Eu sou a professora Débora Kirneve, eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutorando em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Essa disciplina é uma disciplina com uma vertente pedagógica, então nós vamos discutir as questões didáticas e metodológicas da sua vivência em sala de aula, da sua profissão como professor. Então, no desenvolvimento da disciplina, nós vamos ver várias tendências de ensino da atualidade, entender o contexto da educação matemática, vamos aprender como preparar uma aula, como aplicar as tendências de ensino, como resolução de problemas, investigações, dentre outras que nós vamos discutir no decorrer da disciplina. Então, agora eu convido você a darmos início às nossas discussões. Essa primeira aula é sobre a introdução à educação matemática. Nós vamos entender o que é essa grande área que nós temos atualmente, que envolve várias pesquisas, vários estudos e que busca compreender como a prática pedagógica do professor de matemática é exercida na sala de aula, como ocorrem os processos de ensino e aprendizagem. Então, esse vai ser o nosso foco, compreender o que é a educação matemática. Então, para dar início, nós vamos ao slide e vamos começar essa discussão. Acompanhe. Nós trazemos aqui 3 tópicos. O primeiro, enquanto educador matemática, como você pode elaborar as suas aulas? E, como ponto de partida, nós destacamos aqui o planejar. Esse planejar demanda ter estratégias e elaborar avaliações. Essas avaliações não é aquela avaliação de prova que você pega, vai, aplica uma prova, ver a nota que o aluno tirou no final da avaliação. É uma avaliação do processo de ensino. Então, vamos pensar como uma grande engrenagem. Então, eu parto lá de um planejamento. Esse planejamento, ele vai me dar os subsídios para que eu pense nas dificuldades, quais são as metodologias de ensino, quais são as estratégias, e a partir disso eu vou buscar aplicar essas estratégias. E elas não são rígidas, elas precisam ser repensadas durante o processo. Então, no planejamento eu posso ter tido algumas ideias e no decorrer do processo isso pode ter sido modificado. E enquanto isso vai acontecendo, eu vou avaliando e replanejando. Então, isso vira um ciclo. Então, nós chegamos no primeiro ponto ali, na questão. O que seria o ponto de partida? Como planejar? O que é um planejamento? Então, para você exercer a prática como professor, você precisa ter uma intencionalidade, você precisa ter um objetivo bem definido. Então, essa questão do planejamento, ela é essencial para que aquele objetivo seja alcançado. Então, agora nós vamos pensar nessa questão do planejar. Vamos ao slide. Planejar é definir os objetivos gerais e os objetivos específicos. O que isso significa? Que eu tenho um fim, algo que eu preciso alcançar, mas eu também tenho as etapas para serem alcançadas. Então, o objetivo geral é o meu foco, onde eu quero chegar, os específicos são as etapas. E isso pode ser planejado de uma forma anual, de uma forma bimestral, semestral ou ainda mensais e com outros períodos estabelecidos. Podemos também realizar o planejamento pontual de cada aula, que denominamos então como plano de aula. Se eu pensar num período grande de tempo, como o ano todo, o meu objetivo geral, por exemplo, se eu for lidar no ensino fundamental com o ano dele, sexto, sétimo, oitavo, nono, enfim. Eu tenho que pensar quais são todos os conteúdos a serem abordados em cada ano de ensino. Eu tenho que pensar quando serão as avaliações, essas avaliações são trimestrais, são bimestrais, se elas são subdivididas em partes, eu tenho que pensar na avaliação do processo, quais são as estratégias que eu vou adotar, como vão ser as introduções de conteúdo. Então, são um número grande de questões que precisam ser pensadas na etapa de planejamento. Então, nesse sentido que eu digo que o ensinar, ele é intencional. Você tem que saber o objetivo geral, aquilo que você pretende alcançar ao final de um período, e ir subdividido. Então, defini lá, por exemplo, o sexto ano, eu fiz todo o levantamento das etapas que vão ser desenvolvidas durante o ano. Agora, eu preciso pensar no primeiro bimestre, por exemplo.
no primeiro bimestre, daí eu faço um outro planejamento com um certo número de detalhes para aquele período. Ele vai ser com mais variáveis, mais detalhamentos que o anual. O anual vai ser mais simples, mas eu preciso desse período pré-estabelecido para poder fazer as partes. Depois, pensei num bimestre, mas um bimestre talvez eu não consiga pensar no todo. Eu tenho alguns objetivos específicos já traçados. Mas eu ainda preciso pensar num período menor, numa quinzena, numa semana. Então, você vai fazendo outros planejamentos e aí entram outras questões, como as atividades a serem desenvolvidas, a introdução de aulas diferenciadas, com jogos, com softwares, com algumas técnicas que nós podemos empregar nesse processo de ensino. Então, é nesse sentido que nós vamos discutir a questão do planejamento. Dando continuidade, nós vamos ao slide. Se nós pensarmos especificamente no plano de aula, seria pensar num período menor de tempo. O plano de aula, ele deve ser compreendido como uma bússola para orientar o dia a dia do professor. Um plano de aula bem elaborado melhora o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Porque o plano de aula já é mais pontual. Você pode fazer um plano de aula para a semana. Vamos pensar aí que você tem 4 aulas semanais. Então, eu vou pensar o que eu vou fazer em cada aula, quais atividades propostas, qual a metodologia empregada, qual a forma de avaliação, para que tudo aquilo ocorra de modo satisfatório. Eu tenho que considerar também as dificuldades que esses estudantes vão ter, como que eu vou lidar com isso? Tem que lembrar que surgem imprevistos e que também temos que lidar com esses imprevistos. Então, tudo isso compete ali nas estratégias que o professor precisa ter. Então, o planejar é uma antecipação de tudo isso e as estratégias entram aí como um meio para se atingir o objetivo proposto. Dando continuidade, nós temos o seguinte destaque. No plano de aula, nós precisamos delimitar o assunto a ser tratado. Então, eu vou especificar aqui uma temática. Qual que é o tema que eu vou abordar? Os objetivos de cada atividade. Aquela atividade ela está relacionada com a introdução de um conteúdo. Então, se eu vou introduzir, eu tenho um objetivo a ser tratado na atividade. Ou aquela atividade ela tem a finalidade de fixar um conteúdo, ou de fazer uma revisão, ou uma avaliação diagnóstica. Tem vários tipos de objetivos que nós temos com as atividades. Os conteúdos que serão desenvolvidos. Precisa também pensar nos conteúdos. Tem atividades que abrangem mais de um conteúdo. Então, tem que ficar atento a isso. Qual que vai ser o conteúdo que eu vou focar? Qual que vai ser a finalidade daquela atividade? As tarefas que eu vou propor e a metodologia que eu vou empregar. E é nessa questão aqui da metodologia que nós temos aí a vertente da nossa disciplina. O nosso foco vai ser nessa etapa. Então, nós estamos pensando aqui numa ação mais ampla, mas as nossas ênfases vão ser sempre voltadas para as questões metodológicas. E nós não podemos deixar de fora a forma de avaliar os estudantes. E essa avaliação é uma avaliação do processo. Daquele momento da aula, o meu objetivo está sendo atingido, a atividade que foi proposta, a tarefa que está sendo proposta, ela está adequada? Então, são esse tipo de avaliação que é preciso ser feita. Após as aulas, é importante que o professor reflita a respeito de como se deu a aula, do que aconteceu, o que foi bom e o que poderia ser melhorado. Se você pensar numa etapa específica, você começa a atuar lá, por exemplo, no 6º ano, no 7º ano, e você tem uma primeira experiência ali, você faz um plano de atividade, desenvolve. Se você for reaplicar numa outra turma, na mesma sequência de tempo, ou no ano seguinte, você não vai acontecer da mesma forma. O planejamento, ele é um norteador, mas as turmas, elas teriam as suas características próprias, os sujeitos vão interagir de forma diferenciada. Então, tem escolas que nós temos lá exemplos, 6º A, 6º B, 6º C, 6º D. Temos 4 turmas diferentes. Você faz um planejamento para todas essas turmas de um certo conteúdo, para uma semana, por exemplo. Mas o que acontece na turma A, não acontece na turma B, não acontece na turma C e não acontece na turma D. Por quê? Nós vamos lidar com pessoas, nós vamos ter que ter estratégias para lidar com essas pessoas. Então, o planejamento, ele é a bússola, ele é o norte,
Mas você também precisa ter a questão atitudinal, a questão de como agir diante de cada contexto que você está inserido. As dúvidas podem ser diferentes. E com a experiência, com a prática, isso vai sendo administrado de uma forma mais tranquila. Você vai entendendo como o comportamento dos alunos acontece e vai lidando melhor com isso. E dando continuidade, nós vamos fazer uma atividade. Essa atividade é para você pensar, refletir qual que é a diferença entre planejamento de ensino e plano de ensino. Nós discutimos a respeito disso, nós falamos aqui sobre todo esse processo, mas você vai agora ter um momento para pensar. E você pode mandar sua contribuição pelo chat e nós vamos deixar você fazer essa atividade. A seguir, nós vamos retornar e fazer um momento de discussão.
Eu agradeço aí as contribuições da nossa atividade. Nós questionamos, então, qual que é a diferença do planejamento de ensino e do plano de ensino, e os polos aí de Minas Gerais e Santa Catarina mandaram suas contribuições. Então, vamos lá. Primeira contribuição. O planejamento é bimestral, semestral ou anual, enquanto o plano de ensino geralmente é diário ou semanal. A outra consideração foi que o plano de ensino corresponde ao que foi planejado para o ano letivo e o planejamento corresponde ao que se pensa em fazer em um determinado período, por exemplo, uma determinada aula ou uma semana de estudos. A síntese do que nós discutimos seria essas contribuições. Para fechamento, eu trago no slide a seguir as minhas considerações também. Então, pensar num planejamento, então eu vou pensar de uma forma mais ampla. É uma ação que nós vamos ter um período normalmente maior e nós vamos ter os objetivos mais gerais. Então, eu vou fazer uma elaboração, uma execução, pensar na avaliação de plano de ensino, podendo ser reformulado durante o processo. Ele não chega a ser tão detalhado, justamente porque eu tenho que definir quais são os objetivos gerais e quais são os objetivos específicos, a quantidade de aula, quando vão ser as avaliações, é algo mais amplo. Agora, na questão metodológica, a gente precisa trabalhar bastante a questão do plano de ensino ou plano de aula. Isso seria um documento norteador da nossa prática em sala de aula, e esse plano de ensino, ele é direcionado para ações pontuais, por isso que também é direcionado para períodos menores de tempo, porque daí você vai pensar num tema a ser desenvolvido. Aí eu preciso de 2 aulas, eu preciso de 3, 4, então nesse período eu vou fazer aquele plano de ensino, quais são as estratégias que eu vou adotar. E com isso eu tenho que fazer esse detalhamento. Para nós compreendermos esse processo, eu trouxe alguns exemplos e nós vamos analisar na Câmara de Documentos. Acompanhe. Aqui eu trouxe um exemplo de um planejamento que ele foi feito para um período de 52 aulas. Então, se nós considerarmos aqui, foi tratado dos conteúdos conceituais, dos objetivos, tem a questão de conteúdo digital, a quantidade de semana, o número de aulas e a avaliação. Foi direcionado para o nono ano de ensino, então eu tenho aqui o 9º ano do ensino fundamental 2. O número de aulas por semana seriam 4 aulas, e o que seria trabalhado? Então, nesse período, no material didático, seria trabalhado 3 unidades. Essas unidades, nós temos aqui potências e raízes, semelhanças de triângulos, equações e sistemas do 2º grau, tratamento de informações. Depois tem aqui o objetivo. Lembra que se foi colocado que tinha que ter um objetivo geral para esse planejamento? Então aqui tem todos os objetivos, pensando em cada etapa aqui que vai ser desenvolvida. Também, para esse planejamento em específico, foi considerado a questão de utilização de conteúdo digital como recurso metodológico. Então, foi utilizado plataforma, aplicativos, vídeos. E também o número de semanas que vai ser desenvolvido, quantidade de aulas. 14 semanas, 52 aulas. E também tem as avaliações. Então, sendo um trimestre, as avaliações eram por tópicos. Então, para o primeiro módulo, uma avaliação. Para o segundo módulo, uma segunda avaliação. Para o terceiro módulo aqui, uma outra avaliação. Então, aqui teria as provas específicas, mas essa avaliação não é a avaliação do processo, é a avaliação como uma prova somativa, aquela avaliação para as notas. É preciso pensar na avaliação do processo. Então, aqui nós temos agora esse é um planejamento mais amplo, com um período mais longo. Um outro planejamento para essa mesma turma, que complementa aquele anterior, que ele era o global e esse aqui é um pontual. Esse outro, ele é especificamente para a primeira unidade, para o primeiro caderno, para a mesma turma. Seria um número de 16 aulas.
Os conteúdos específicos seriam potências, raízes, operações com radicais, tratamentos e lidar com tratamentos de informação. Aqui é colocado quais são os recursos diferenciados que vão ser utilizados. As estratégias que nós vamos discutir no decorrer da nossa disciplina, por exemplo, a resolução de problema, investigação matemática, modelagem matemática, a história da matemática como uma forma de introduzir e conduzir os conteúdos. E tem aqui, detalhadamente, para essa primeira parte, os objetivos, novamente, mas agora está sendo especificado. Os primeiros objetivos eram gerais, por tempo maior, e agora são os objetivos específicos. E depois tem alguns detalhes que são colocados, que seria a questão das atividades, recursos tecnológicos, trabalhos, postagem em plataforma. Então, aqui seria algumas particularidades desse plano de ensino. Isso ainda é um plano para um certo período de 16 aulas. Mas nós precisamos pensar no plano de aula. Por enquanto, nós vimos 2 planejamentos, um mais global, para 3 meses, e outro que derivou daquele que é mais pontual, para 16 aulas, que seria um período menor. Agora, nós temos aqui um plano de aula. Ele já é mais detalhado, então o tema é raiz e especificamente o tema raiz quadrada. Traz uma justificativa para se abordar esse tema. Aí nós temos os objetivos específicos para essa ação que vai ser tomada no ensino desse conteúdo. É destacado os conteúdos envolvidos, depois as estratégias e começam os procedimentos. A tendência de ensino que vai ser utilizada é a história da matemática como uma metodologia de ensino. Então, para a resolução da atividade, usa essa tendência de ensino. E depois vem aqui a organização, a operacionalização das aulas. É detalhado para cada dia, cada momento que vai ser aplicado, são 2 momentos, o que vai ser exposto naquela aula. Tem as atividades que vão ser tratadas, como vão ser tratadas, a questão das propriedades e as avaliações que vai acontecer. Então, essa avaliação já é a avaliação formativa, é aquela avaliação que não é a avaliação de prova, é a avaliação do processo. Então, eu vou destacar aqui o que foi colocado: critérios, compreensão dos conteúdos abordados em sala de aula, interesse, participação das atividades propostas, assiduidade, resolução da lista de exercícios, e aqui também tem a questão dos instrumentos que vão ser utilizados. Então, isso foi uma forma de ilustrar aquilo que nós pusemos na atividade. Então, nós falamos de uma forma bastante teórica dessa questão que nós envolvemos aí a questão do plano de aula e do planejamento. O planejamento é global, daí você pode subdividir ele em etapas, enquanto o plano de aula é pontual. Então, para nós darmos continuidade na nossa disciplina, eu destaco aí como conteúdos prévios que nós vamos lidar, a questão didática. Então, todos esses tópicos que nós destacamos anteriormente, eles estão relacionados de uma visão mais global, que é a questão da didática. A metodologia, ela faz parte disso, ela seria especificamente as estratégias que nós adotamos, quais são as tendências de ensino que já estão sendo aplicadas, que a educação matemática ela contribui com as suas pesquisas na área para que nós compreendamos como aplicar resoluções de problemas, modelagem matemática, investigações nas práticas de sala de aula. E para nós darmos continuidade, nós vamos ter uma situação geradora de aprendizagem, que é uma questão para nós pensarmos. Como foi o ensino da matemática no Brasil nas últimas décadas? Quais foram as transformações que aconteceram para nós termos um parâmetro para pensar na educação matemática? Então, essa vai ser a situação geradora de aprendizagem. Nós vamos partir delas para discutir algumas situações, problemas. E para destacar, eu trago aí uma síntese da questão que é discutida muito na área da educação matemática, que é o ensino tradicional,
Então, acompanhe no slide. Muitas das escolas brasileiras é aplicado o ensino tradicional. O que seria esse ensino tradicional? Nós abordamos com aulas expositivas. Essas aulas, elas estão centradas no professor. Cabe ao aluno assimilar o conteúdo. Tem a apresentação da teoria, depois o professor apresenta uma série de exemplos e tem os exercícios de atividade. Aqui nós temos uma ilustração por meio da imagem desse cenário. Então, o professor ele começa lá no quadro, ele expõe toda a teoria, dá um monte de exemplos, os alunos ficam ouvindo e depois o professor dá uma série de exercícios e ele acaba replicando essas atividades. Qual é o questionamento a respeito dessa metodologia, dessa forma de abordar o conteúdo? Qual que é a postura do aluno na sala de aula? Ele está numa forma passiva, ele está recebendo uma série de informação e ele não está tomando as iniciativas, ele não está buscando as suas próprias soluções. Então, a educação matemática, ela faz uma crítica a essa questão do ensino tradicional e ela busca outras formas desse aluno ele promover a sua aprendizagem. E tem alguns autores que pesquisam nessa área que fazem as suas considerações. No slide a seguir eu trago uma citação sobre esse cenário em relação ao ensino tradicional. Nota-se que os alunos, eles passam a acreditar que a aprendizagem da matemática se dá por meio de um acúmulo de fórmulas e algoritmos. Considerar a matemática algo que não se pode duvidar ou questionar. Assim, os alunos passam a supervalorizar o potencial da matemática formal, desvinculando conhecimentos matemáticos de situações reais. Isso é uma citação do D'Ambrosio, em 1989, a respeito desse cenário. Ele é um pesquisador da área, ele trabalha em particular com a questão da etnomatemática, e ele faz as suas contribuições com várias pesquisas há várias décadas. Então, ele coloca esse cenário, que o aluno está ali, ele não está tendo atitude, ele não está construindo o seu próprio conhecimento, e ele só vai acumulando, decora um monte de fórmulas, replica aquelas fórmulas na prova, às vezes tira uma série de notas altas, uma sequência de notas altas, mas, entretanto, se ele estiver numa situação que ele tem que aplicar o conteúdo, ele não sabe aplicar. Por quê? Ele está somente reproduzindo aquilo que ele absorveu naquele processo de exemplificação. Então, essa questão atitudinal que vários pesquisadores vêm lidando, como mudar esse cenário. Então, eu trago agora uma outra contribuição, a questão das estratégias. E é aqui que entra a questão da metodologia do ensino da matemática, é pensar nas estratégias. Nós discutimos bastante anteriormente em relação ao planejamento e agora nós vamos pensar no como, tá? Como que nós vamos fazer esse aluno ter essa atitude, ter essa iniciativa. Então, nós temos que trabalhar com o objetivo de proporcionar ao aluno o interesse maior pelo que ele está aprendendo, promovendo a construção de um aluno reflexivo em tudo que ele aprender no período escolar e motivá-lo de modo que as dificuldades que ele encontrar se tornem desafiadoras. E isso é um papel do professor. O professor, nesse cenário, ele vai ter outra função diferente daquela do ensino tradicional. Ele vai ter que pensar no momento do planejamento em estratégias que vai fazer esse aluno ter iniciativa, pensar em perguntas que podem estimular uma discussão saudável em relação ao conteúdo, propor atividades que o aluno ele não fique só fazendo repetição e acumulando uma série de fórmulas, que ele vai fazer investigações, que ele entenda o contexto de onde surgiu aquele conhecimento matemático. Então, é um papel diferenciado daquele de expor o conhecimento. Então, é nesse sentido que nós vamos discutir a questão das metodologias de ensino. Então, no slide a seguir, nós voltamos, então, a uma síntese do qual é o papel do professor. Tem lá a questão do planejamento e da avaliação. O professor ele vai fazer a mediação da aprendizagem, ele vai traçar estratégias, então são as questões metodológicas, ele vai ter que
sair daquela questão do planejamento e traçar aí, fazer as avaliações de como essas estratégias estão acontecendo, ok? Então, nesse sentido que nós vamos discutir, tá? Então, nós vamos agora fazer um momento de reflexão. Então, nós temos uma pergunta que nós vamos discutir a partir de então. Acompanhe no slide. Quais são os objetos de estudos da matemática e como isso se alia às metodologias de sentido? Você vai ter um minuto para fazer uma reflexão e a seguir nós retornamos para dar continuidade. Bom, você já refletiu então sobre essas questões que nós lançamos? Vamos voltar ao slide. Então, nós temos que pensar nos objetos de estudos da educação matemática. Nós já falamos dessa questão que está na área de pesquisa, que tem vários matemáticos pensando no como ensinar, e deste modo nós temos várias metodologias, várias tendências de ensino que surgiram. Então, nós destacamos aqui o seguinte, a natureza da matemática e seus objetos de conhecimento. Então, nós temos a questão do ensino e da aprendizagem. Então, temos que pensar, enquanto educadores, como que isso acontece. Eu ensino, tudo que eu ensino, meu aluno aprende? É desse jeito que acontece? Ou eu vou ensinar e tem que ter uma interação, tem que ter a mediação para isso acontecer. Tem a questão epistemológica, aqui a questão epistemológica reflete diretamente na prática, porque vai estar envolvendo aquilo que o professor acredita como fundamentação da matemática, como que ela é construída, como ela é concebida, e os fundamentos, que é como que a matemática se tornou um corpo de conhecimento. Ela sempre foi da mesma forma como nós conhecemos? Aquela matemática escolar que nós pegamos e aprendemos desde a educação básica até agora na formação do ensino superior, ela foi concebida dessa mesma forma? Ou ela teve etapas diferentes, passou por processos de reorganização? Então, nós temos que pensar nisso, na questão da fundamentação da matemática. Hoje ela é uma ciência consolidada, então nós temos aí já várias teorias, várias questões da matemática como ciência que já foram aceitas pela comunidade e hoje ela está consolidada. Mas não foi sempre assim. A fundamentação dela aconteceu aos poucos e nos últimos séculos é que ela se tornou próxima do que nós conhecemos hoje. Então, nós vamos discutir pontualmente esses tópicos. Vamos ao slide. Para discutir isso, nós, ao fazer um cômputo geral da matemática, que revele os seus fatores essenciais e explique como é que os seres humanos são capazes de fazer, torna-se difícil organizar os diversos aspectos num todo coerente. De fato, a simples pergunta, afinal, o que é a matemática? Tem sido, ao longo dos tempos, um objeto de diversas tentativas de resposta. Então, como foi colocado anteriormente, a matemática ela não é algo que surgiu de repente e sempre foi do mesmo modo. Ela sofreu diversas modificações durante o seu período de concepção. Então, nós vamos discutir alguns pontos
relativo a esse processo. Então, no primeiro deles, nós vamos discutir as concepções filosóficas. A primeira concepção que nós apresentamos é a questão do idealismo. Vamos pensar por que é uma concepção. Nós temos aí determinadas ideologias, ideias, que refletem ali na sociedade e eles passam a entender a matemática dessa forma. E o que o idealismo ele pregava? Ele, enquanto perspectiva filosófica, ele insiste que toda a realidade matemática é condicionada pelas construções dos matemáticos que inventaram essa realidade. Nesse âmbito, os objetos matemáticos são livres invenções do espírito humano que não existem autonomamente e que possuem apenas as propriedades que o pensamento determinar. O que essa citação nos remete? Que nós inventamos a matemática, que ela foi ali concebida pela razão, nós criamos aqueles conceitos e concebemos ela. Então, nós temos essa questão do idealismo que nós a inventamos. Contrapondo isso, nós temos outra concepção filosófica. Vamos ao slide. O realismo, ele já é diferente. Ele supõe que a realidade de um universo, nós temos um universo matemático autônomo, é totalmente oposto do anterior, e que os objetos têm propriedades próprias que existem independentemente do sujeito. O homem não inventa essa realidade, que é objetiva e lhe é exterior. Limita-se a descobri-la. Então, o que é essa concepção? Nós não inventamos nada, não. A matemática já existe, ela já está pronta e acabada, nós só vamos descobrir, ela está posta. Existe um universo paralelo, nesse universo paralelo está todas as coisas da matemática ali. Nós vamos vivenciando, nós vamos descobrindo isso. Então, é uma outra concepção filosófica. Então, nós temos uma aí uma que é oposta à outra. A primeira é que os matemáticos, as pessoas inventam, e a outra é que eles descobrem. Nós também temos uma outra questão que nós vamos discutir, que é a questão da razão e do empirismo. Nós temos a racionalidade do indivíduo, aquela capacidade dele pensar e argumentar sobre as ideias, e o empirismo ele origina da prática, então das experiências vividas. E então nós vamos contrapor essas duas ideias. Acompanha no slide. A primeira questão é o racionalismo. Então, quem é racionalista, o que ele vai pensar a respeito da matemática? Eles viam, tal como Platão, a razão como um traço inerente à mente humana, através do qual as verdades podiam ser conhecidas independentemente da observação. A razão era a faculdade que permitia ao homem conhecer o bem e o divino. Para os racionalistas, esta faculdade era mais facilmente visível na matemática. Então, nós vamos... O homem, ele se torna um ser pensante, ele acaba, por meio dessa forma de pensamento, compreendendo todas as concepções da matemática e construindo seus próprios conceitos a partir da razão. Contrapondo, então, a questão da razão, nós temos ali a aprendizagem pelas experiências. Então, vamos ver o que os autores colocam a respeito disso. O empirismo, então, ele se contrapõe aí à questão da razão. Por quê? Ele discorda dessa tese e ele aponta que a mente humana ela é um papel em branco, sem nenhuma ideia. E como que nós vamos construir o conhecimento matemático? Os empiristas, eles colocam que a experiência imprime as ideias no intelecto humano. Então, você vai aprendendo a matemática no decorrer da sua vida. Então, você vive as experiências e, a partir dessas experiências, cada vez que você vive uma experiência, você vai construindo ali a questão da experiência matemática, do aprendizado da matemática. Então, nós temos essas questões aí que influenciaram, então, na construção do pensamento matemático, de como a matemática ela é concebida na atualidade. Para dar continuidade, nós vamos discutir a questão dos fundamentos. Acompanhe no slide.
Os fundamentos, eles se basearam em 3 correntes, 3 escolas, que nós chamamos. O logicismo, então a matemática, ela vai estar baseada na lógica. No intuicionismo, então na intuição, e no formalismo. Então, para formar a matemática como ciência, nós temos essas 3 vertentes. Então, nós vamos iniciar com o logicismo. O logicismo, ele recebeu contribuições de grandes matemáticos, famosos por suas demonstrações e seus teoremas. Nós destacamos o Leibniz pelas suas contribuições no cálculo, o Frege pelas suas contribuições na lógica. Nós temos outros matemáticos, como o Dedekind, que trabalhou aí com vários teoremas que contribuíram na área das estruturas algébricas e da análise matemática, e o Peano, que contribuiu também com a questão das teorias de conjuntos. Mas nós também temos aí como destaque que dentro do logicismo, que é pensar na matemática construída a partir da lógica, o Russell e o Whitehead, eles construíram a obra Princípio Matemática, isso lá em 1910, e que pôde considerar uma teoria formal dos conjuntos e, a partir disso, fundamentar a matemática. Só que alguns dos axiomas, eles não eram proposições lógicas, no sentido do logicismo. Então, apesar de toda essa tentativa de fundamentar a matemática e construí-la como um corpo de conhecimento, essa escola ela não deu conta de fazer todo esse processo. Aí nós vamos para uma outra escola. Então, o que nós estamos fazendo até aqui? Nós estamos pensando em como a matemática se concebeu. A próxima escola é o intuicionismo. Nesse caso, sistematiza a matemática partindo da intuição. E, a partir disso, desenvolve a lógica matemática moderna, tomando então como base intuitiva os números naturais, e qualquer outro objeto matemático deveria ser feito por processos construtivos a partir disso. E com isso, o que aconteceu? Muitos dos teoremas da matemática clássica foram deixados de lado. Então, essa escola também acabou por falhar. E daí teve o formalismo. O que aconteceu com o formalismo? O formalismo, ele transformou a matemática aí num sistema formal, e partindo dos axiomas e dos termos iniciais, se desenvolveu uma cadeia ordenada de fórmulas. E a partir disso, tinha-se as provas dos teoremas, sem nunca sair de si mesma. Então, nesse caso, a matemática estava fechada para si mesma. Torna-se nem mais nem menos do que um jogo linguístico, fundamentado exclusivamente nas próprias regras do jogo. Um exemplo disso é como acontece lá no jogo de xadrez. Fazendo desta forma, a matemática ela tratava só de manipular símbolos sem significado, de acordo com as regras sintáticas e explicativas. Então, por que foi trago todas essas questões teóricas para vocês? É para você pensar que nos últimos séculos a matemática passou por muitas concepções, muitas transformações, muitas discussões para ela se consolidar como ela é na atualidade. Então, todo esse processo demorou bastante décadas, bastantes períodos para que isso fosse dando as características da matemática como nós conhecemos hoje. Então, para fechar essa primeira discussão, vamos retomar a questão que nós colocamos. Quais são os objetos de estudo da educação matemática e como que isso se aplica às metodologias de ensino. Então, nós resumimos o seguinte, que os objetos da educação matemática é um campo amplo que envolve os aspectos metodológicos, os processos de ensino e aprendizagem, os processos avaliativos, as tendências de ensino e dentre outras. Ao enfatizarmos as metodologias de ensino, buscamos meios de como promover o processo de ensino e aprendizagem e os agentes envolvidos nesse processo. E como primeiro ponto de partida, nós destacamos aqui como foi que a matemática se tornou algo como nós vivenciamos na nossa prática de hoje em dia. Então, agora nós vamos fazer uma segunda reflexão, uma próxima pergunta, na qual você vai pensar um momento. Como foi o desenvolvimento da educação matemática no Brasil?
nós vimos aí como que teve as correntes filosóficas, como teve as escolas que influenciaram na matemática como ela é hoje. Agora pensa aqui pontualmente, no nosso país, no nosso Brasil, como que se desenvolveu isso? A seguir nós retornamos. Bem, nós recebemos a contribuição lá de Minas Gerais, que colocou as considerações da atividade anterior e que fez a seguinte menção. Nós temos que encarar a matemática de uma maneira mais natural, para que o aluno ele seja capaz de construir o seu próprio conhecimento. Então, nós estamos aí pensando na concepção da matemática como ciência, na questão do educador matemático, de como a educação matemática influencia nesse processo. E é muito importante pensar aí nesse processo, como que o aluno vai construir. Retomando a nossa questão inicial, que dessa situação problema, nós vamos agora falar pontualmente da educação matemática no Brasil. Então, diante de todo aquele cenário, de todos aqueles matemáticos que fizeram a fundamentação da matemática, deram as caracterizações para ela ser um corpo de conhecimento, ser uma ciência. Então, como que isso nos afetou? Então, aqui no nosso país, nós tivemos alguns outros matemáticos que fizeram as suas contribuições também. Então, nós vamos ver isso discorrendo a seguir. Veja no slide. Nós temos que, internacionalmente, a educação matemática, então agora nós estamos pensando aí no ensinar, nos processos de aprendizagem, na matemática escolar. Nós já temos a matemática consolidada como ciência, então começou a formar congressos, depois que passou aquela crise dos fundamentos, depois que ela estava lá instituída. Esses congressos internacionais de educação matemática, eles se formaram para discutir como que se ensina matemática, como que os alunos aprendem, questões como essas que nós estamos discutindo na disciplina. Então, nós destacamos aí o ICME e a Comissão Internacional Americana de Educação Matemática, o CIAM. Esses congressos deram início aí a uma discussão a respeito disso. E alguns deles ocorrem até atualmente. Então, isso aconteceu desde o século passado, lá da discussão da questão da formação do indivíduo, do processo de ensino-aprendizagem. E aí, por certos períodos de tempo, alguns ocorrem de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 4 em 4, fazem uma nova reunião para ver o que mudou, o que surgiu e dar continuidade nas discussões já lançadas. Então, aqui eu trago links dos congressos que foram destacados. O CIAM, em particular, eu já tive o prazer de participar. Tem a página desse site, então você pode acessar. É o que, na atualidade, responde desta forma. Então, você tem aqui a história, como que ele surgiu, e se vocês tiverem a oportunidade, vocês acessem o link posteriormente e vejam mais sobre esse congresso e sobre os outros também. Então, assim,
esses eventos, ocorrem, eles recebem a submissão de trabalhos, de pesquisas, de diversos locais e, a partir disso, promovem as discussões a respeito do que está acontecendo na educação matemática. Alguns matemáticos foram importantes. Então, o professor Júlio César de Mello e Souza, ele criticava a maneira como a matemática era ensinada e, como recurso didático, ele recorreu à história da matemática e às atividades lúdicas para lidar com os processos de ensino-aprendizagem. Outro destaque é o professor Euclides Rocho. Ele é considerado responsável pela mudança do ensino da matemática no Brasil, no que se refere à unificação das áreas em que tal compreende a componente curricular era segmentada: aritmética, álgebra e geometria. Então, a matemática ela passou por um momento aqui no Brasil na qual a disciplina ela era dividida em partes. Os livros eram feitos para cada parte. Por exemplo, tinha um livro de álgebra e um livro de geometria. Eles não se relacionavam, extremamente formal, e isso fez com que a matemática ela tivesse um caráter ali de construir para si própria. Então, teve muita influência do formalismo que nós discutimos lá na parte dos fundamentos da matemática. E o professor Euclides Rocho, ele falou, não é assim que funciona. A matemática, ela é uma ciência que nós precisamos discutir ela de forma interrelacionada. Eu preciso lidar com questões que às vezes envolvem a geometria e envolvem a álgebra. Eu não vou separar elas. Eu vou analisar por diferentes aspectos. Então, ele fez algumas contribuições em relação a isso. Dando continuidade, no slide nós trazemos algumas considerações. Acompanhe. Nós tivemos aqui no Brasil o primeiro congresso de professores de matemática. Isso aconteceu em 1955 em Salvador, lá na Bahia. Nele se discutiu a necessidade de repensar o ensino da matemática, seus conteúdos e suas metodologias. Então, só lá por volta da década de 50 é que aqui no nosso país começou a se pensar nisso. E a partir da década de 70, surgem alguns outros congressos, outros grupos de pesquisa. Então, nós destacamos aqui o GE em São Paulo, o GEMPA em Porto Alegre, o GMEG e o GPEM, ambos no Rio de Janeiro. Eu também já tive a oportunidade de publicar no GPEM, de conhecer como que são as pesquisas. E vocês podem acessar as páginas desses grupos, eu trago para vocês alguns links, e ver o que está sendo publicado, o que já foi publicado nas edições anteriores, para vocês compreenderem como que a educação matemática se desenvolveu. Então, com todas essas linhas de pesquisas em diversos lugares, isso foram influenciando as pesquisas na área e as tendências de ensino foram se consolidando aqui no nosso país. Então, para a gente discutir mais a respeito disso, eu trago o seguinte destaque, acompanhe no slide. Então, o que é necessário? Atualmente, nós temos que pensar aqui na natureza do ensino, da aprendizagem do ensino da matemática. É necessário mostrar aos alunos a sua origem e a sua finalidade em relação aos conceitos, bem como fornecer as experiências que viabilizem os alunos as situações e experiências para adquirirem confiança em seus conhecimentos matemáticos. O processo de ensino e aprendizagem relaciona diretamente com a expertise do professor, do modo como ele traça as estratégias e lida com aquelas questões problemáticas que surgem ali na sala de aula. Então, o que nós temos ainda em consideração? No entanto, no interesse do bom ensino, o professor deve não só saber o que ensinar e como ensinar, mas também o porquê daquilo que ensina. Então, o professor ele não é só um conteudista. O professor ele tem que ser mediador. Ele precisa saber conteúdo? Precisa. Mas ele também precisa, simultaneamente, pensar no como eu vou atingir esse aluno, como que ele vai entender aquilo que eu estou falando. Eu estou sendo claro,
eu estou sendo objetivo, ele está entendendo a linha de raciocínio, as atividades propostas são adequadas, então tem todas essas questões que precisam ser consideradas. Dando continuidade no próximo slide, uma linha central de investigação na matemática pura consiste em identificar em cada área de estudo um pequeno conjunto de ideias e de regras básicas e a partir das quais todas as outras ideias e regras interessantes naquela área pode ser deduzida logicamente. Então aqui a gente pensa na questão da matemática em si. Nós temos ali a matemática pura como um campo de conhecimento, na qual nós vamos pensar no conhecimento matemático, e nós temos a educação matemática que vai pensar no como eu ensino essa matemática pura. Então nós temos aí essas duas vertentes que nós estamos discutindo aqui no como foi instituída a matemática aqui no nosso país. E para sintetizar, nós temos o seguinte: na educação básica, quando você vai atuar como professor, eu tenho que pensar no conteúdo, na matemática pura e no como ensinar. Então, quais são os pontos de destaque? Nós temos que pensar em aprender a matemática de modo significativo, considerar os recursos tecnológicos disponíveis, desenvolver a habilidade de resolver problema para que o aluno não seja aquele aluno passivo, integrar diversas metodologias no processo de ensino e de aprendizagem. Por quê? Tem que pensar de formas de ter bastante diferentes tecnologias, diferentes métodos, porque nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, você usa lá um jogo como estratégia de ensino. Aquele aluno que tem mais facilidade no interagir, no pensar nas regras, na ordenação do jogo ali, ele vai estar aprendendo. Mas aquele que já não se interage muito bem, às vezes ele não tem muita aptidão para interação social, ele não vai ser participativo. Mas eu usei um jogo na sala de aula. Aquele outro, talvez se ele for fazer uma investigação por conta, num laboratório de informática, entrar lá no site, fazer uma leitura, fazer um resumo, ele vai aprender de uma forma diferente e mais efetiva. Então, eu preciso pensar que o mesmo conteúdo, ele precisa ser trabalhado de diferentes formas, porque os nossos alunos, eles aprendem de forma diferente. Então, essas são algumas questões que a gente precisa pensar nesse ponto das estratégias. E retomando a nossa questão de investigação, como foi o desenvolvimento da educação matemática no Brasil? Então, para sintetizar, o que nós temos? Nós tivemos aí a influência internacional, então teve aqueles congressos internacionais que surgiram, que influenciaram na questão da educação matemática. Nós tivemos matemáticos que pensaram em formas diferentes de atuar, e isso começou com alguns matemáticos pontuais e depois foram surgindo os grupos de estudos e pesquisas na área e que deu origem, então, à questão aí da educação matemática. Então, nós agora vamos pensar na atualidade. Então, nós vimos lá a questão de como a matemática foi construída como um corpo de conhecimento, como ciência, como que foi a educação matemática no Brasil, como ela foi consolidada, e agora nós temos que pensar isso na prática de sala de aula, como que nós vamos trabalhar como professor sabendo de tudo isso. Então, a terceira questão de reflexão é a respeito quais são as orientações para o ensino da matemática. Então, pense um momento a respeito disso e a gente já retorna.
Bem, então vamos pensar enquanto professores como que nós vamos atuar na educação básica. Então, o primeiro passo é compreender como que é a estrutura da educação básica. No slide a seguir eu trago a separação de como é hoje atualmente. Então, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que norteia essa estruturação da educação básica, e ela foi separada em 3 partes. Então, nós temos a educação infantil, que compreende lá as creches, pré-escolas e atende as crianças de 0 a 5 anos. Nós temos o ensino fundamental, e ele é dividido em 2 partes, né? O Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, e que tem lá crianças de 6 a 10 anos, com o ajuste agora de implementações de emendas, as crianças agora estão ingressando com 7 anos. E nós temos aí o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, que já são os pré-adolescentes, que estão aí em faixa de 11 a 14 anos. E o ensino médio consiste lá, daí a primeira, segunda e terceira série, que são os jovens de 15 e 17 anos em geral. Essas são as idades quando se está considerando o ensino regular. E o que mais de documentos nós temos? O que mais norteia essa prática enquanto professor? Nós temos alguns documentos que são os PCNs, a BNCC, que também são documentos norteadores junto com essas diretrizes. Então, você além de saber o conteúdo, além de entender a questão das tendências de ensino, da educação matemática, você precisa compreender quais são as questões norteadoras do processo de ensino. Então, eu vou trazer um destaque agora a respeito do PCN. O que é o PCN? Ele é um documento que é chamado de Parâmetros Curriculares Nacionais, que são referências para o ensino. Eles foram preparados pelo governo federal para orientar a escola no desenvolvimento dos trabalhos. Atualmente ele está sendo atualizado pela BNCC, mas os currículos eles trazem várias informações relevantes que auxiliam na prática do professor. Eu trago algumas citações. A primeira delas, o PCN ele fala em questão do aluno. O aluno ele é considerado capaz de construir o conhecimento através de suas ações, acionando os seus conhecimentos prévios sobre determinado assunto e estabelecendo relações entre o que já é conhecido e o novo. Então, o PCN ele traz essa consideração. O aluno ele é considerado como protagonista da construção da sua aprendizagem. Então, essa é a posição do PCN, desses parâmetros curriculares nacionais, em relação ao aluno, que vai ao encontro aquelas questões da educação matemática que nós levantamos, de o aluno construir seu próprio conhecimento. Como eu disse, tem um novo documento que está sendo implantado, que é a BNCC. A respeito disso, eu trago o seguinte slide. A Base Nacional Comum, que está sendo implementada no momento, ela está em processo de conhecimento dos professores, eles estão começando a entender e pensar nessa estruturação que é proposta também pelo governo. E ela pensa na reelaboração dos currículos estaduais e municipais. E também, a partir da BNCC, as escolas têm que ajustar os seus projetos políticos pedagógicos a partir dessa base nacional comum. É algo novo que está sendo implementado agora e tem alguns links que eu recomendo aqui para você conhecer. Eu vou mostrar esse segundo link para a gente discutir como que a gente pode ter acesso a essas informações. Então, vamos... Só um momento. Aqui. Nesse site, nós temos aqui o site que disponibiliza as informações sobre essa base nacional comum. Ele coloca aqui que é um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, ela pretende dar um parâmetro, né, para que as escolas se organizem e implementem isso no processo de ensino. Então, ela
você navegando pelo site, tem o vídeo, então vocês podem acessar. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo para entender como ela foi construída. Tem aqui mais alguns detalhamentos no portal. Você pode navegar na base, ir lá, conhecer os conteúdos que estão sendo propostos para cada etapa de ensino, conhecer os objetos de aprendizagem que estão sendo propostos, fazer o download também. Tem materiais de apoio e você está convidado a entrar nesse site e utilizar ele para buscar informações. Por quê? Você vai atuar enquanto professor e nessa atuação enquanto professor, você vai ter que utilizar esses conhecimentos da Base Nacional Comum para fazer os seus planejamentos. Lembra lá no início que a gente colocou que você tem que fazer o plano de ensino, o planejamento? Hoje em dia vai ser baseado na BNCC. Então, o próximo passo que você tem que ter nos seus estudos é entrar lá e conhecer do que se trata esse documento. Os parâmetros, eles trazem várias considerações também, os parâmetros nacionais comuns, que vão ao encontro das tendências de ensino, das questões metodológicas, que você fazendo uma leitura desse documento, você vai poder refletir sobre como que se dá a prática pedagógica. Então, nós temos aí essas duas recomendações. E, voltando às nossas questões, a nossa questão levantada, quais são as orientações para o ensino da matemática? Então, o que nós temos hoje em dia para seguir? Nós temos a lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós temos aqui o Plano Nacional de Educação, o PNE, que também é um documento que existe, que norteia. Nós temos os PCNs, que traz aí textos que valem a pena estudar. E você está aí convidado fortemente a entrar no site e conhecer mais sobre a Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC. Porque você vai atuar como professor, vai ter que fazer planos de aula, vai ter que fazer planejamento de ensino e utilizando isso como norteador da sua prática. Então, o que você precisa ter de conhecimento para você pensar aí no seu processo de ensino e aprendizagem? Você tem que conhecer a matemática, saber como ela foi construída, saber como que é a sua constituição como ciência. Então, você tem que saber o conteúdo também. Você precisa saber as questões que norteiam a educação matemática. Então, enquanto professor, eu tenho que saber quais são as tendências de ensino, quais são as metodologias aplicadas. E também eu preciso saber quais são os documentos norteadores, quais são as legislações vigentes, para que com tudo isso eu tenha os meus parâmetros para preparar as minhas aulas, para entrar e ter segurança para exercer a profissão de professor. E agora, para um fechamento, nós vamos fazer uma atividade. Então, a questão a seguir, eu quero que você pense, nós já discutimos várias coisas durante a nossa aula, e a partir disso, diferencie tarefa e atividade. Eu vou dar um momento para você fazer essa atividade, fazer essa proposta aí de questão, manda a sua contribuição no chat e a seguir nós voltamos para discutir.
Aí nós tivemos aí a contribuição lá do Paulo de Alagoas na resposta aí da diferença entre tarefa e atividade. Então foi colocado o seguinte, o aluno Alexandre, ele falou que a tarefa é algo menor e a atividade é algo maior. Isso de certa forma converge com as colocações que nós vamos fazer aqui, mas vamos analisar no slide as considerações que eu trouxe. Pensando aí em tarefa e atividade, algo muito importante na dinâmica do processo de ensino e de aprendizagem é a natureza das tarefas propostas pelo professor e das atividades realizadas pelos alunos. Então, o professor, ele pensa nas tarefas e a ação sobre elas é chamado de atividade. As tarefas matemáticas em que os estudantes se envolvem proporcionam o ponto de partida para uma atividade. Então, quando você tem uma resolução de problemas, então eu pego o enunciado, eu vou lá ver as etapas de desenvolvimento, então o professor, enquanto está fazendo isso, ele está elaborando a tarefa. Lançou isso lá na sala de aula. O aluno começa a resolver, começa a discutir com o colega, então pensa, ele já não está mais focado só na tarefa, ele já está em meio de uma interação com os outros sujeitos, ele vai lá e tira uma dúvida de uma palavra com o professor, ele já resolve de um jeito, resolve de outro, então ele está fazendo uma ação, ele está fazendo uma atividade em torno disso. Então, resumindo, uma atividade, ela pode ser algo mental ou física, mas diz respeito à ação que esse estudante desenvolve. A tarefa envolve sempre uma situação de aprendizagem de certo conteúdo matemático. E se é uma situação de aprendizagem, ela precisa ser planejada, ela precisa ser elaborada, pensada, ela é algo intencional. Então, esse é papel do professor de pensar e planejar. Eu trouxe um artigo que faz uma exploração desse contexto do que é tarefa e aprendizagem. Na Câmara de Documentos eu vou apresentar o link para você. Então, se você tiver interesse em discutir mais a respeito disso, nesse artigo nós temos algumas considerações. Então, só um momento. Estou com um pouquinho de dificuldade aqui com a lupa. Eu tentei modificar. Isso, agora eu vou pôr aqui. Então, esse é o endereço. Então, você pode acessar e a partir dele você consegue ter acesso. Ok? Então, ó, aqui você consegue entrar no link. Ele aborda sobre modelagem matemática, que é uma das tendências de ensino que nós vamos tratar nas próximas aulas. Nós vamos ter momentos que nós vamos destacar a modelagem matemática. E a respeito disso, ele traz aí a discussão de tarefa e atividade. Então, agora que você já teve um momento para anotar o link, eu vou falar um pouco a respeito desse artigo. Vamos lá. Então, o que os autores colocam? Eles fazem um referencial teórico, então aqui tem a introdução e vai falar sobre a modelagem, então você já pode fazer uma leitura e uma antecipação para uma discussão nas próximas aulas, que é uma das tendências de ensino que nós vamos discutir. Depois disso, os autores eles trazem aqui tarefas como um potencial para desenvolver conceitos e procedimentos matemáticos. E é aqui que entra a citação que eu quero destacar. Então, esses autores colocam aqui que por tarefa corroboramos com as ideias apresentadas por outros autores que define como amplo espectro composto por coisas a fazer pelos estudantes em sala de aula, que inclui desde a execução de exercícios algorítmicos até a realização de investigações ou construções de modelos matemáticos. Esse entendimento está de acordo com certos autores.
no qual eles colocam que tarefas geram atividade que proporciona oportunidade de descobrir conceitos matemáticos, ideias, estratégias e também o uso e desenvolvimento do pensamento matemático e de modos de investigação. O ensino inclui seleção, modificação, design, sequenciamento, montagem, observação e avaliação de tarefas. É uma citação do Watson que está feito nesse artigo. Então, para você entender mais a respeito dessa discussão sobre tarefas e atividades, você está convidado a entrar lá, acessar o link e ver mais a respeito desses temas. Então, dessa aula nós discutimos aí vários assuntos, foi uma introdução à disciplina, então nós tratamos aí em cada momento de algumas partes essenciais. No desenvolvimento das próximas aulas, nós vamos trabalhar focando na questão da educação matemática e nas tendências de ensino como estratégias metodológicas. Então, nós tivemos uma visão global da questão do planejamento, do plano de aula, da ação do professor, do como que esse professor tem que agir em sala de aula, qual que é o papel do aluno, a questão das tarefas, das atividades. Então, no decorrer da aula, nós discutimos tudo isso. E isso é uma base para nós pensarmos nas metodologias de ensino, especificamente, que nós vamos abordar. Então, agradeço desde já a sua participação. Com relação à nossa aula-atividade de hoje, você vai utilizá-la para fazer a atividade direcionada no fórum. Então, vá lá, participe e faça suas contribuições. Agradeço a sua participação e até a próxima.